Você já viu alguém que parecia intocável? Alguém que intimidava, manipulava, destruía vidas, e continuava de pé, poderoso, sorrindo como se nunca fosse pagar o preço? Você já sentiu aquela mistura de raiva e impotência ao ver o mal prosperando enquanto pessoas boas sofriam? Já ficou com aquela pergunta queimando por dentro: Deus, você realmente vê isso tudo? Você realmente age? Se você já sentiu isso, se eu sei que a maioria de nós já sentiu, preciso que você fique aqui comigo até o final desse vídeo. Porque o que eu vou te mostrar hoje não é apenas história. É um espelho. É uma revelação. É a palavra de Deus respondendo essa pergunta de uma forma que vai deixar sua alma em paz. Existe uma mulher na Bíblia que é considerada por muitos estudiosos como o símbolo máximo da maldade feminina nas Escrituras. Uma rainha que matou profetas de Deus, que corrompeu um rei, que introduziu a adoração a Baal em Israel, que destruiu famílias, que roubou, que mentiu, que manipulou com uma frieza absoluta. E durante anos, muitos anos, ela pareceu intocável. Pareceu que nenhuma consequência chegaria até ela. Mas hoje eu vou te contar como essa história terminou. Não o final resumido que você ouviu na escola dominical. O final completo. Com todos os detalhes que a palavra de Deus preservou por séculos para que você, hoje, pudesse receber essa revelação. Porque talvez haja um espírito de Jezabel operando contra a sua vida agora mesmo. Talvez haja uma situação, uma pessoa, uma influência que está tentando corromper o que Deus plantou em você, na sua família, no seu ministério. A resposta de Deus para esse espírito está aqui. E ela vai te surpreender. Fica comigo. Não fecha esse vídeo. Porque nas próximas páginas dessa história, Deus vai falar diretamente com você. Números 32 e 23. Sede certos de que o vosso pecado vos há de encontrar. Deus não mente. O que é feito nas sombras será exposto à luz. E hoje você vai ver isso acontecer diante dos seus olhos através da história de Jezabel, a rainha que ousou declarar guerra ao povo de Deus. Deixa eu te levar de volta no tempo. Estamos em Samaria, capital do reino do norte de Israel, por volta do século IX a.C. O palácio de Acabe reluz com uma opulência que esconde uma podridão profunda. Paredes decoradas, tesouros acumulados, poder aparente. Mas por dentro daquele palácio, uma mulher governa com uma mão de ferro que até o rei teme. Seu nome é Jezabel. Filha de Ebaal, rei dos Sidonios. Uma princesa pagã que se casou com Acabe, rei de Israel, por razões políticas. E ao entrar em Israel, ela não veio sozinha. Ela trouxe consigo os seus deuses, os seus profetas, a sua religião, os seus valores, e uma determinação absoluta de que eles prevaleceriam sobre o Deus de Israel. A Bíblia diz em 1 Reis 16:31 que Acabe tomou por mulher a Jezabel e foi servir a Baal e a adorá-lo. Mas Jezabel não foi apenas uma influência passiva. Ela foi ativa. Agressiva. Calculada. Ela sustentava às suas próprias custas 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Enquanto isso, mandou matar os profetas do Senhor. Perseguiu, caçou e eliminou os servos de Deus com uma eficiência que causava terror em todo o reino. E foi nesse contexto que Elias apareceu. Elias, um homem do campo, sem título, sem palácio, sem exército, se apresentou diante de Acabe e declarou: não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. E assim aconteceu. 3 anos e meio de seca. 3 anos e meio de Jezabel vendo o seu reino definhar enquanto o seu poder parecia se esvair. Então veio o confronto no Monte Carmelo. Elias sozinho contra 450 profetas de Baal. O povo de Israel assistindo. O desafio era simples: quem for Deus, que responda com fogo. Os profetas de Baal clamaram o dia todo. Dançaram, gritaram, se cortaram. Nada aconteceu. Elias reconstruiu o altar do Senhor, encharcou tudo de água 3 vezes até que a água escorresse pelo altar e enchesse a vala ao redor. E então orou uma oração simples, direta, confiante. E o fogo do Senhor desceu. Consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e secou a água que estava na vala.
Ao ver isso, o povo prostrou o rosto em terra e exclamou: O Senhor é Deus. E os 450 profetas de Baal foram executados naquele dia. Quando Jezabel soube, ela mandou um mensageiro a Elias com uma ameaça: assim me façam os deuses, e assim me acrescentem, se amanhã a estas horas eu não fizer da tua vida como a vida de um deles. E Elias, se aquele mesmo homem que enfrentou 450 profetas sozinho e chamou fogo do céu, fugiu com medo. Foi para o deserto. Pediu a Deus que tirasse a sua vida. Isso nos ensina algo poderoso: às vezes a maior ameaça que enfrentamos não é a batalha em si. É a palavra do inimigo que vem depois da vitória. A voz que diz: você pode ter ganho hoje, mas eu vou te destruir amanhã. Mas o que Deus fez? Enviou um anjo. Não para brigar. Para alimentar. Levanta-te e come, porque o caminho é longo demais para ti. Deus não ignorou o esgotamento de Elias. Ele o restaurou. O alimentou. 2 vezes. Porque Deus sabe que os seus servos também ficam cansados. E quando você chega ao seu deserto pedindo para morrer porque o inimigo ameaçou e o medo falou mais alto, Deus não te abandona. Ele vem te alimentar para o próximo trecho do caminho. Escreve nos comentários: Deus me sustenta, ou se você já esteve no seu deserto e Deus veio ao seu encontro de um jeito que você não esperava. Mas existe um detalhe sobre Jezabel que vai mudar completamente a forma como você entende o espírito que ela representa. Um detalhe que a maioria das pessoas nunca conectou, e que está vivo e operante até hoje. Jezabel não era apenas cruel. Jezabel era uma falsificadora da verdade. Ela não destruía abertamente. Ela destruía através da manipulação, da sedução espiritual, da falsa autoridade. E o caso de Nabote é o exemplo mais perfeito disso. Nabote era um homem simples que tinha uma vinha. Uma herança dos seus pais. Um pedaço de terra que representava a identidade da sua família, a bênção de Deus sobre a sua linhagem. E Acabe queria comprar essa vinha, só trocá-la por uma melhor, porque ficava perto do palácio. Nabote disse não. Não porque fosse teimoso. Mas porque para um israelita, vender a herança dos pais era uma transgressão espiritual. Era dizer não à bênção ancestral que Deus havia concedido. Acabe voltou para casa amargurado. Deitou na cama, virou o rosto para a parede e não quis comer. Como uma criança que não conseguiu o que queria. E Jezabel entrou. E disse as palavras que revelam tudo sobre quem ela era: vês tu agora quem governa Israel? Levanta-te, come, e alegra-te, e eu te darei a vinha de Nabote. Não disse: vou comprar. Não disse: vou negociar. Disse: eu te darei. Como se a propriedade de outro homem já fosse dela para dispor. E então ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou com o selo do rei, enviou aos anciãos e nobres da cidade com instruções precisas: proclamai um jejum, colocai Nabote em lugar de destaque, e contratai 2 homens sem escrúpulos para testemunharem falsamente contra ele, dizendo que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Religião falsificada. Autoridade roubada. Testemunho mentiroso. Processo judicial corrompido. Nabote foi apedrejado até a morte. E Jezabel disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha. Nabote não vive mais. Compara esse espírito com o de Débora, a juíza e profetisa que governou Israel com sabedoria e justiça. Débora usava a sua autoridade para libertar. Jezabel usava a sua para escravizar. Débora apontava para Deus. Jezabel apontava para si mesma. Débora construiu. Jezabel destruiu. O espírito de Jezabel opera da mesma forma hoje. Ele falsifica a unção. Ele manipula líderes. Ele usa a religião como instrumento de controle. Ele intimida os profetas. Ele rouba as heranças físicas, espirituais, familiares. E aqui está o que Deus quer que você entenda: assim como Nabote foi injustamente morto por uma herança que era sua por direito divino, talvez você também tenha tido algo roubado. Uma herança. Um sonho. Uma família. Um ministério. Uma bênção que era sua por promessa de Deus.
Mas a história de Nabote não terminou com a vinha. Porque Deus enviou Elias novamente. E a sentença que Deus pronunciou sobre Acabe e Jezabel naquele dia foi definitiva, precisa e irrevogável. Escreve o amém nos comentários se você crê que Deus vai restaurar o que foi roubado de você. Agora eu preciso te contar algo que vai ficar gravado na sua memória para sempre. Algo que os registros bíblicos preservaram com uma riqueza de detalhes que só pode ser obra da providência de Deus. Por volta do ano 842 a.C., o cenário mudou. Acabe havia morrido anos antes, morreu em batalha, e o sangue que escorreu da sua ferida foi lambido pelos cães no mesmo lugar onde o sangue de Nabote havia sido derramado, exatamente como Elias havia profetizado. Mas Jezabel continuava viva. E continuava reinando através dos filhos de Acabe. Até que Deus levantou um homem chamado Jeú. Um comandante militar. Ungido por um profeta com uma missão específica de executar o julgamento de Deus sobre a casa de Acabe. Destruir o que Jezabel havia construído. Jeú foi rápido. Direto. Com uma determinação que vinha de cima. Quando os sentinelas viram Jeú se aproximando e foram perguntar se ele vinha em paz, a resposta dele era sempre a mesma: "E que paz pode haver enquanto durarem as prostituições de Jezabel e as suas muitas feitiçarias?" E quando Jezabel soube que Jeú havia chegado e havia matado o rei, ela fez algo que revela a profundidade da sua arrogância mesmo diante da morte. Ela não fugiu. Ela não se humilhou. Ela não chorou nem implorou. Ela se pintou. Penteou o cabelo. Adornou a si mesma. E foi à janela. Pensa nisso. Ela sabia que o julgamento estava chegando. Ela sabia que Jeú vinha com a sentença de Deus. E a sua resposta foi se enfeitar, se apresentar, tentar usar o único poder que havia usado a vida toda, a sedução, a aparência, a performance. E quando Jeú entrou pelo portão, ela gritou lá de cima: "Bem te encontras, ó Zinri, matador do teu senhor." Ela tentou intimidar até o último momento. Tentou invocar memórias de traição, de instabilidade, de fracasso, como quem diz: "Você também vai acabar como os outros." Mas Jeú não olhou para ela com admiração. Jeú olhou para cima e disse: "Quem está comigo?" "Quem?" E 2 ou 3 eunucos olharam pela janela. E Jeú disse: "Lançai-a abaixo." E eles a lançaram. E o sangue salpicou a parede e os cavalos, e Jeú a pisou com os cascos dos cavalos. Jeú foi comer e beber. E depois disse para que enterrassem Jezabel, afinal, ela era filha de rei. Mas quando foram para enterrá-la, encontraram apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. Os cães haviam devorado o restante do seu corpo. E assim se cumpriu a palavra que o Senhor havia falado através de Elias: "E no campo de Jezeel comerão os cães as carnes de Jezabel." A mulher que havia roubado a vinha de Nabote em Jezeel, que havia manchado aquela terra com o sangue do inocente, foi naquela mesma terra que ela encontrou o seu fim. Deus não esquece. Deus não se atrasa. Deus não ignora. Ele simplesmente age no seu tempo, que é perfeito. Gálatas 6:7 Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Se você tem um Jezabel na sua vida, uma situação, uma influência, um espírito que está tentando roubar a sua herança, corromper o seu chamado, intimidar o seu profeta interior, se escreve nos comentários: "Preciso de oração" e eu vou orar por você agora mesmo. Então o que fazemos com tudo isso? Como vivemos quando sentimos que um espírito de Jezabel está operando contra a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério? A Bíblia não nos deixa sem resposta. Ela nos dá atitudes concretas e práticas. A primeira atitude é esta: e não negocie com o espírito de Jezabel. Elias cometeu um erro quando fugiu após a ameaça. Mas Deus o restaurou e o enviou de volta com uma missão. A mensagem é clara: não há negociação com o que Deus já sentenciou. Quando Deus fala que uma coisa precisa ser derrubada na sua vida, a sua atitude precisa ser a de Jeú, determinada, rápida, sem olhar para trás. A segunda atitude é guardar a sua herança. Nabote morreu pela sua
Mas a sua herança espiritual, os seus dons, o seu chamado, a sua fé, a sua família, vale cada batalha que você precisar travar para protegê-la. Não venda barato o que Deus depositou em você por pressão, por medo, por conveniência. A terceira atitude é reconhecer as falsificações. O espírito de Jezabel opera através da religiosidade falsa, da autoridade usurpada, das palavras que parecem ungidas mas produzem controle. Aprenda a discernir. Nem tudo que usa o nome de Deus vem de Deus. O fruto revela a árvore, se a árvore de Jezabel sempre produz controle, medo e destruição. A quarta atitude é não deixar que a ameaça do inimigo apague a sua memória de vitória. Elias tinha acabado de chamar fogo do céu, se fugiu de uma ameaça de uma mulher. Quando o inimigo ameaçar, volte para a memória das suas vitórias passadas. Lembre-se do fogo que Deus já fez descer na sua vida. Essa memória é a armadura. E a quinta atitude é esta: cuide da sua janela. Jezabel morreu da janela para baixo. Aquilo pelo qual você olha determina aquilo que você se torna. Cuide do que entra pelos seus olhos, pelo seu coração, pela sua mente. Porque o inimigo usa a janela, a exposição, a distração, a sedução, como porta de entrada. Hoje eu te lanço um desafio: identifica uma área da sua vida onde o espírito de controle, de manipulação ou de falsificação espiritual está operando. Ora sobre isso agora. E diz a Deus: Senhor, eu não negocio com o que tu já sentenciaste. Limpa minha casa em nome de Jesus. Jeremias 1:10. Eu vejo que hoje te constituí sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, para destruíres e para arruinares, para edificares e para plantares. Se você aceita esse desafio hoje, escreve nos comentários: eu aceito, e declare: Deus, o que tu sentenciaste em minha vida, eu confirmo. O que precisa cair, que caia. O que precisa ser construído, que seja construído. Eu quero te contar uma história. Não é a história de um personagem bíblico desta vez. É a história de um homem que vamos chamar de Marcos. Marcos era pastor há 15 anos. Um homem que amava a Deus com sinceridade, que havia construído uma congregação com dedicação, com suor, com oração. Uma comunidade pequena mais genuína, onde vidas eram transformadas, onde famílias eram restauradas. Mas então entrou na sua vida uma pessoa com um sorriso encantador, palavras ungidas, uma aparente espiritualidade que impressionava a todos. Essa pessoa foi ganhando espaço, ganhando influência, ganhando confianças de Marcos, da liderança, da congregação inteira. E então começaram as manipulações sutis. Uma palavra aqui que criava divisão. Uma sugestão ali que desequilibrava. Uma acusação velada que manchava reputações. E devagar, o que Marcos havia construído com 15 anos de oração começou a rachar. Em menos de 2 anos, a congregação havia se dividido. Uma parte havia sido levada por aquela pessoa. Marcos ficou com um grupo pequeno, desacreditado, ferido. E numa noite, sozinho no seu escritório com a Bíblia aberta na frente, ele chorou e disse: Senhor, eu fiz algo errado? Por que o tu permitiste? E enquanto chorava, ele abriu a Bíblia na história de Elias no deserto. E leu aquela frase: levanta-te e come, porque o caminho é longo demais para ti. E Marcos sentiu como se Deus estivesse dizendo diretamente para ele: eu não terminei com você. O que foi roubado não é o que eu tenho guardado. O que foi destruído não é o que eu vou construir. Levanta-te. 3 anos depois, Marcos pastoreia uma congregação 4 vezes maior do que a anterior. Deus não apenas restaurou, se ele multiplicou. E aquela pessoa que havia tentado destruir o seu ministério, simplesmente desapareceu. Sem glória. Sem legado. Como Jezabel, sem sepultura digna para o nome que havia construído. Porque Deus não permite que o espírito de Jezabel tenha a última palavra sobre os seus servos. Jó 42:12. E o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Se Deus restaurou algo que foi roubado de você, escreve o seu testemunho nos comentários. A sua história pode ser o combustível que outra pessoa precisa para não desistir hoje. Agora eu preciso que você feche os olhos por um momento, continue olhando se preferir, mas abra o seu coração completamente.
Porque Deus tem uma palavra específica para você hoje. Não para todo mundo. Para você que está assistindo esse vídeo agora. Filho, filha, se eu vi o que foi feito contra você. Eu ouvi as palavras que foram usadas para te diminuir, para te controlar, para roubar o que eu mesmo coloquei em suas mãos. Eu sei o nome de cada Jezabel que operou contra a sua vida. E eu tenho uma palavra para você hoje, o julgamento delas já foi assinado. Deus está te dizendo agora, e o que foi roubado de você será devolvido. Não do jeito que você perdeu. Melhor. Multiplicado. Glorificado. Porque eu sou o Deus que restaura o dobro, que planta onde o inimigo tentou queimar, que levanta onde o espírito de Jezabel tentou derrubar. Deus está te dizendo, e não tenha medo da janela de Jezabel. Não tenha medo das ameaças, das acusações, das palavras enviadas para te intimidar. Porque assim como Jeú não olhou para Jezabel com admiração, só olhou com autoridade, você também tem autoridade em meu nome sobre tudo o que veio contra você. Deus está te dizendo, a sua herança não foi perdida. Ela foi protegida. Assim como a semente que cai na terra parece morta, mas está sendo preservada para o momento certo de brotar, o que foi aparentemente roubado de você está sendo preservado por mim para o momento da multiplicação. Não desista agora. O Jeú que Deus levantou na sua história já foi ungido. O julgamento já foi decretado. A virada já está a caminho. O que você está prestes a ver vai ser tão maior do que o que foi tirado que você vai entender porque o processo precisou ser doloroso. Recebe essa palavra agora. Abre a mão. Abre o coração. Diz, Senhor, eu recebo tudo o que tu tens para mim. E eu declaro que o espírito de Jezabel não tem poder sobre a minha herança. Escreve nos comentários ou recebo-o se você está recebendo essa palavra profética agora. Porque a sua declaração é um ato de fé, e Deus honra a fé. Agora vamos orar juntos. Se você puder, coloca a mão no coração. E repete essa oração comigo, de verdade, do fundo da alma. Senhor Jesus, eu venho diante de ti hoje com o coração aberto. Não com palavras perfeitas, mas com tudo o que eu sou, com as minhas feridas, as minhas dúvidas, os meus medos, as minhas decepções. Eu reconheço que às vezes deixei o espírito de Jezabel operar na minha vida sem perceber. Que fui manipulado, intimidado, roubado, que nem sempre soube como reagir. Hoje, diante da tua palavra e da tua justiça, eu entrego tudo isso nas tuas mãos. Eu declaro autoridade em nome de Jesus sobre todo espírito de manipulação, de controle, de falsificação espiritual que operou ou opera contra a minha vida, a minha família, o meu ministério, as minhas finanças, a minha saúde e os meus relacionamentos. Que caia agora, em nome de Jesus. Senhor, restaura a minha herança. O que foi roubado através de mentira, de traição, de falso testemunho, se eu clamo de volta em nome de Jesus. Porque tu és o Deus que restitui o que os gafanhotos comeram. Senhor, ora pela minha família. Cobre com o teu sangue cada filho, cada cônjuge, cada pai, cada mãe. Que nenhum espírito de Jezabel encontre porta aberta na minha casa. Que a paz de Deus guarde cada coração e cada mente debaixo do meu teto. Senhor, ora pelas minhas finanças, pela minha saúde, pelo meu trabalho, pelos meus relacionamentos. Aonde a manipulação criou seca, faz chover. Aonde a traição criou noite, faz amanhecer. Aonde a falsificação criou morte, ressuscita. E eu declaro hoje, o espírito de Jezabel não tem a última palavra sobre a minha vida. A última palavra é tua. E tu disseste que és o Senhor que restaura, que cura, que levanta, que salva, que multiplica. Eu te amo, Senhor. E eu confio em ti. Em nome de Jesus, o mesmo Jesus que Jezabel nunca conheceu mas que morreu até por ela, seu ouro e creio. Amém. Se você fez essa oração de coração, alguma coisa mudou em você agora. Não sei como. Não sei quando você vai sentir. Mas a semente foi plantada, e Deus é fiel para fazê-la crescer. Escreve o amém nos comentários para selar essa oração. E se este vídeo tocou o seu coração, inscreve-se no canal, ativa o sininho, e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje.
Você pode ser um instrumento de Deus para chegar até aquela pessoa que está sendo manipulada, controlada, roubada, se que ainda não sabe que existe uma palavra de libertação esperando por ela. Até a próxima mensagem, que Deus te abençoe, te guarde, e cubra você e a sua família com o seu favor todos os dias da sua vida.